vocês não estão ao vivo. Iniciou? Sim. Pode começar então. Olá, pessoal. Boa noite, tudo bem? Paz do Senhor. Boa noite para quem já está entrando aí, para Fernanda, Vanessa, a Liliane. Boa noite, boa noite. Deus abençoe. Mais uma quarta-feira juntos, né? Para nós orarmos e aprendermos um pouco mais da palavra. Oi, Cíntia. Boa noite. Tudo bem? Então vamos orar. A Cibele entrou. Oi, Cibele, conseguiu entrar? Você não estava conseguindo entrar porque a gente não estava online ainda. Olha lá, Sueli. Oi, Sueli. Tudo bem? Seja bem-vinda. Toda quarta nós estamos aqui às 20 horas para falar um pouco mais do amor de Deus, para aprendermos juntos, né? Aí entrou a minha amiga também do terceiro colegial, a Juliana. Oi, Gil, tudo bem? Então sejam todos bem-vindos para mais uma célula. Se vocês puderem, embaixo aí tem aquele aviãozinho. Se vocês puderem clicar no aviãozinho e mandar para o pessoal aí dos seus contatos, façam isso, porque assim vocês estão colaborando para que a palavra de Deus seja expandida, né? Ainda que não seja vocês que estão aqui desse outro lado falando, mas vocês colocando nesse aviãozinho e mandando para os seus contatos, eles também podem assistir e desta maneira a palavra de Deus é divulgada. Amém? Então nós vamos orar agora para começar e depois o Alexandre vai trazer a palavra pra gente. Amém. Né? Boa noite. Boa noite a todos. Paz do Senhor. Novamente, muito bem-vindos à nossa live. O Milton, a Réia. Em que nós vamos dedicar não só esse momento, né? Não é exclusividade nas nossas vidas, dedicar um período só do dia para engrandecer, para entender a palavra do nosso Deus Todo-Poderoso, mas esse é um momento especial em que nós aqui aprendemos deste lado e vocês do outro lado, em que essa comunhão, a presença do Espírito Santo, com certeza vai solidificar, vai edificar a palavra em nossos corações para que ela realmente permaneça e a gente possa produzir frutos como diz a sua palavra. Amém? Amém. Então vamos lá. Oi, Milton. Oi, Gabi. Oi, Gabi Duarte. Tudo bem? A Gabi eu sempre vejo ali. Que bom. Então vamos lá. Senhor Deus, muito obrigado, meu Pai querido, por mais um dia de vida. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem sido nosso sustento. Muito obrigado, Senhor, porque estamos bem, com saúde, apesar desse momento, Senhor, turbulento que tem acontecido no mundo todo. Nós podemos aqui, Senhor, entrarmos na Tua presença para Te rendermos glória, para dizer, Senhor, que o Senhor é Senhor sobre as nossas vidas, que nós Te amamos, que nós queremos, Senhor, que nos esvaziarmos para que o Senhor cresça em nós, para que o Senhor use as nossas vidas e para que o Senhor faça a obra através de nós e também de todos aqueles que estão ali do outro lado da tela ouvindo a Sua palavra. Que cada uma dessas pessoas, Deus, eu profetizo nesta noite, possam ser, Senhor, um instrumento Seu para falar da Tua palavra, para que seja uma pessoa sequer, Deus, porque na Tua palavra fala que uma vida vale mais que o mundo inteiro. Amém. Então, Senhor, muito obrigado por esse momento, muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, apesar das nossas lutas também, pessoais, diárias, o Senhor tem nos sustentado. Eu quero, Senhor, colocar diante do Seu altar a vida do Alexandre, usa a vida dele, Deus, que ele possa, Senhor, ser um instrumento Seu nessa noite e que possa, Deus, tocar os nossos corações e o das pessoas que estão nos assistindo nesta noite. Eu oro, meu Deus, e Te agradeço por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém. Amém? Como é de praxe, né? A gente vai tocar um louvor antes de
de levar a palavra. Nós vamos cantar aquele hino Lindo És. Do Juliano Som. Se vocês souberem, cantem conosco. Não reparem nas vozes mais uma vez. Não, a voz é linda. Vocês vão adorar nossas vozes. Aproveite, já entre nesse espírito de oração. A gente tem que orar bastante para as nossas vidas e para a vida do nosso país, das nossas cidades. Amém? Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és, glória, glória eu te dou, Jesus, Jesus. Desejável, desejável, anelamos, anelamos por ti, anelamos por ti, me leva lá pra lá do trono, mostra tua beleza, quero ver tua face, me leva à sala do trono, essa sua beleza, quero ver tua face. Amém? Vamos lá então. Oi, Marinês. Honrando sempre o nome de Jesus, apesar das nossas deficiências na condução da música, né? Mas o que vale é a intenção, né? A intenção sempre de louvar, a intenção sempre de mostrar esse espírito, né? Espírito de louvor, de temor a Deus, é isso que é o mais importante, independente da voz, se nós temos ou não voz de cantor, se dá para participar do The Voice Brasil, o importante é esse espírito. Amém? Amém. Hoje... Só falar oi pro restante do pessoal que entrou ali. Oi, Edgar. Olá, meu primo Luiz, a Rosana, lá da Inglaterra. Oi, Rô. Que bom que você tá conosco. Sempre uma alegria, viu? Sejam bem-vindos. O Alexandre vai começar agora a palavra. Hoje o tema que a gente vai trabalhar, tanto para mim, provavelmente no coração da Renata também, e para todos vocês, é união de forças. A gente só atinge o nosso objetivo se a gente se unir. Isso tanto para a nossa vida, ou melhor dizendo, isso acontece em todas as áreas da nossa vida, inclusive a espiritual. E aí já começa indagando. Com quem você tem se unido para atingir os objetivos da sua vida? Ou nas áreas da sua vida? Essa é a pergunta inicial. Para isso, nós iremos,
na leitura de 2 versículos bíblicos. O primeiro está em Mateus 7, 24 e o segundo em Isaías 9, 6. O detalhe deste versículo de Isaías, esse versículo, o profeta ele antecipou o nome do Senhor Jesus 3.000 anos antes do seu nascimento, né? Isso é um versículo que está no Antigo Testamento e Isaías profetizando a vinda do Deus. Vamos proceder à leitura então, Mateus 7, 24 e Isaías 9, 6. Em Mateus 7, 24 fala assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E isso está em Mateus 7, 24. Aí o outro versículo que está em Isaías 9, 6 fala assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aleluia. Então, se alguém dissesse a você que você é uma pessoa individualista, que você é uma pessoa independente, essas duas palavras soariam para você como um elogio ou como uma crítica? Ou o individualismo seria uma crítica e a independência seria um elogio, ou vice-versa? Você já pensou a respeito disso? Você se considera uma pessoa individualista e uma pessoa independente? O individualista, segundo o dicionário, é uma pessoa que sempre se coloca em primeiro lugar em relação aos demais, quem só pensa em si, que pertence ao individualismo, que professa a teoria do individualismo, que significa a sobreposição do valor dos direitos individuais em detrimento de um grupo ou de uma sociedade. Já a independência é a condição da pessoa livre, de quem não deve obediência a alguém, estado do que não depende, independência financeira, emocional e espiritual, condição da coletividade que não se submete a uma autoridade. Ou seja, o individualista, ele só pensa em si. E a pessoa independente, ao contrário de que muitos propagam por aí, de que a independência individual seria uma qualidade, espiritualmente falando e até mesmo socialmente falando, eu consideraria essas duas palavras como críticas. São palavras críticas. O individual e o independente, porque o independente não se submete a nenhuma autoridade. Tem um livro muito bom que ainda eu não li na integralidade e eu recomendo, é do Napoleão Hill, e o tema do livro é Pensa e Enriqueça. E nas páginas desse livro tem um conceito interessante que fala de mente superior. O que é mente superior? É a coordenação de conhecimento, de esforços, um espírito de harmonia entre duas ou mais pessoas para alcançar um propósito definido. Mente superior, então, vocês percebam que é uma ideia, uma concepção de vida em que nós temos que abandonar o nosso individualismo, nós temos que abandonar a nossa independência para que a gente possa unir esforços para atingir os nossos objetivos. E esse conceito ele é muito bem empregado e ele tem origem na palavra de Deus, porque para nós alcançarmos um objetivo espiritual
como nós dissemos lá no primeiro encontro, que é viver ao lado de Deus, que é andar na trilha e nos seus caminhos, que é se submeter à sua vontade, não há espaço para o individualismo e não há espaço para a independência. Ao contrário, nós temos que ter uma mente aberta, uma mente superior, porque o nosso esforço e o esforço que Jesus já entregou na cruz do Calvário, essa união de esforços fará com que eu, a Renata e você alcancemos o nosso objetivo espiritual, que é estar do lado de Deus quando Jesus retornar para essa terra. Aleluia? Amém. Você já tinha pensado nisso? Você já tinha pensado de como nós subvertemos a ordem das coisas? Como nós entendemos que nós sendo individualistas e independentes, na verdade, nós estamos indo para o buraco? Nós vamos contra a vontade de Deus? Eu não tinha pensado nisso detalhadamente há um tempo atrás. Eu venho trabalhando esses conceitos não faz muito tempo. E como os conceitos eles são deturpados pela sociedade. Então, dentro dessa ideia, nós temos que ser humildes em reconhecermos que nós não temos todas as informações. Nós não temos todo o conhecimento para atingir os nossos objetivos em qualquer área da nossa vida. Nós não temos o conhecimento e informação para nós nos darmos bem financeiramente, para nós nos darmos bem no trabalho e para nós nos darmos bem espiritualmente. Então nós temos que ser humildes em reconhecer a nossa limitação. E a saída para essa limitação é unir com pessoas para atingir os nossos objetivos aqui na Terra, na nossa vida material, e nós nos unirmos a Deus para nós atingirmos o nosso objetivo espiritual. Porque se nós continuarmos vivendo de maneira individual e de maneira independente, nós não atingiremos os nossos objetivos, principalmente, o que é mais importante, espiritual. Você já tinha pensado a respeito disso? De como nós reconhecermos essa nossa limitação, que nós não temos todas as informações. A Renata sempre brinca comigo quando nós nos conhecemos e falávamos de religiosidade, de Bíblia. Eu dizia na minha ignorância que eu tinha a Bíblia na minha cabeça sem nunca ter lido ela na íntegra. É uma ignorância. Você achar que tem toda a informação. É mentira. Você não tem, eu não tenho, a Renata não tem. Então nós temos que, primeiro, reconhecer essa nossa limitação e entender o que é necessário para alcançarmos o nosso objetivo. E dentro dessa ideia colocada nessa live de hoje, nós temos que nos unirmos com pessoas para atingir os nossos objetivos materiais. E nós temos que, principalmente, nos unirmos a Deus para conseguir o nosso objetivo espiritual. Amém? Amém. Posso fazer um adendo? Só um adendo para complementar isso que o Alexandre acabou de falar. Aquele livro que eu indiquei a semana passada para vocês, que é A Lei do Reconhecimento, o autor do livro, Mike Murdock, ele fala assim, que tudo que nós precisamos está escondido em alguém. Então, essa pregação do Alexandre hoje, essa palavra dele é muito rica, porque tem muita gente que acha que sozinho consegue tudo. E na verdade, quanto mais nós nos aproximamos das pessoas, quanto mais nós nos unimos às pessoas e a gente escuta as pessoas falando, a gente aprende e sobre diversas coisas, né? Não só sobre o mundo espiritual, como o material, na área da alimentação, tudo que nós precisamos está escondido em alguém. Guardem essa frase, é bem jóia essa frase. Verdade. Então, a pessoa com essa mente superior,
aqui adotando o conceito do Napoleão Hill, para a vida, né, material e também para a vida espiritual, nós precisamos reconhecer, ter na humildade, reconhecer a nossa limitação e nos unirmos com pessoas e com Deus para que a gente forme um núcleo de conhecimento, com cada um exercendo parcela de força, com capacidade, aptidão individual, para que o grupo, no caso, eu e Deus, Renato e Deus, você e Deus, cada um com Deus, e aqui no plano material, um grupo de pessoas, para que a gente possa atingir um objetivo comum, com benefício para todos. Deus nos ama, por isso Ele nos deu seu Filho para morrer por nós. Então, à medida que você abandona e anda de maneira individual e anda de maneira independente, você se esquece e você dá as costas para o que Jesus fez na cruz. Você achando que tendo essa vida independente e individual, você vai atingir o seu objetivo, você se engana. Você pode até atingir seu objetivo aqui na Terra, o material, mas ele se perderá, porque será um alcance, você vai alcançar o seu objetivo, mas você não vai conseguir permanecer com esse objetivo na sua vida. Por quê? Porque ele não tem sustentação. Então, você, dentro desse contexto, você costuma ouvir as pessoas? Você mais fala, dialoga, expõe o seu posicionamento, ou você ouve? Eu tenho certeza que Deus nos fez tão perfeito e o ouvir é mais importante que falar, porque nós temos 2 ouvidos e uma boca. Então você tem ouvido as pessoas? E mais que isso, mais que ouvir as pessoas, você tem colocado em prática os ensinamentos que o mestre, que um conselheiro tem te dado? Você tem colocado em prática o aconselhamento que Jesus nos proporciona na leitura do Evangelho, da Boa Nova? Você tem ouvido isso? Ou você tem apenas escutado? Porque é diferente, ouvir e escutar. O ouvir, você apreende o conteúdo. O escutar não, entra por um lado e sai para o outro. Então você tem ouvido ou você tem escutado? Pense nisso. Dentro desse reconhecimento, dessa humildade, nos momentos de dificuldade, você tem pedido ajuda para um conselheiro? Você abre a Bíblia para ouvir a palavra de Deus nos momentos de agonia, de tristeza, de dificuldade? Como que Deus vai falar com você? Se você não tem colocado a sua Bíblia aberta, buscando a palavra dele para que você possa ouvi-lo. Nós temos dito isso com muita ênfase aqui nas nossas reuniões. Como que você pretende ouvir a Deus se você não abre a sua Bíblia, se você não dedica um momento único que seja durante o dia para ouvir a sua palavra? Então, se você não faz isso, não adianta nós falarmos o contrário. Se você não age dessa forma, você age com a força do seu braço. Você age de maneira individual e independente, quando a palavra de Deus diz o contrário. Diz que nós temos que depender dele, que nós temos que depender de outras pessoas para que nós possamos alcançar o sucesso aqui na terra e depender de Deus para alcançar o sucesso do céu. Amém? Amém. Esses dias eu ouvi um exemplo muito elucidativo a respeito do que eu estou falando. A pessoa deu o seguinte exemplo nesse tema, né? Imagine um administrador, um proprietário de uma empresa, que ele abraça todas as funções dentro da sua empresa, o sócio administrador. E aí ele se considera possuidor de todo conhecimento para sua empresa evoluir, crescer. Ele nunca consultou, em todas as áreas, hein? Aí a empresa não vai muito bem, a empresa escorrega, a empresa não dá lucro.
Só que essa pessoa não tem graduação em administração de empresas e nunca foi procurar saber um curso a respeito de como administrar uma empresa. A pessoa não tem conceitos de economia e de finanças, mas ela quer mexer no caixa da sua empresa. A pessoa não tem a mínima formação de contabilidade, mas ela quer escriturar lá o débito e o crédito da sua empresa, faz o livro caixa daquela forma em que não produz resultados. É a mesma coisa lá e na nossa vida espiritual. A gente não vai buscar conhecimento na palavra de Deus e nós nos vangloriamos que nós sabemos tudo, nós agimos, não, eu acredito em Jesus Cristo, por isso automaticamente eu sou uma boa pessoa, eu ajo corretamente. Não. Isso não é automático. Por isso que a religiosidade ela não leva a lugar nenhum. A religiosidade por si só não leva em lugar nenhum. Por quê? Porque no fundo você não respeita aquilo que Deus tem falado para você, se você nem tem ouvido o que Deus tem a te dizer. Amém? Amém. Então, aqui dentro do primeiro versículo que nós trouxemos aqui hoje, espiritualmente falando, quem que é o nosso conselheiro? É Jesus Cristo. Jesus Cristo, em Isaías 9:6, fala sobre edificar a casa na rocha. Não, Isaías 9:6, né? Porque um menino nos nasceu, né? E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro. Jesus é o nosso conselheiro. E aí fala em Mateus 7:24, todo aquele, pois, que ouve estas palavras, ouve ou escuta? Ouve as minhas palavras e as pratica. Será comparada a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. A Renata trouxe aqui a palavra semana passada de sabedoria. É isso aqui. Falei esse versículo. Exatamente. Se você escuta, se você só escuta a palavra de Deus, significa que você não aprendeu, não fixou o conteúdo e, consequentemente, você não coloca em prática. Ou se você até apreende o conteúdo, mas não coloca em prática, você não está cumprindo a palavra de Deus. E, consequentemente, você não ouve o nosso conselheiro maior, que é Jesus Cristo. Para quê? Para que nós atinjamos o objetivo comum dele, Jesus, e o nosso, que é alcançar a salvação, que é já viver no reino de Deus aqui na terra. Amém? Amém. Você está compreendendo a importância disso? Você está compreendendo a importância de nós termos ótimos ouvidos para ouvir a palavra de Deus e para colocar em prática, que a simples e pura religiosidade não vai levar a lugar nenhum? É isso, querido irmão, querido familiar, querido amigo, que a gente está fixando conteúdo aqui. E você percebe que esses conteúdos aqui nos dá o fortalecimento espiritual e são premissas importantes para a gente conseguir os nossos objetivos materiais? Uhum. Eu não estou falando aqui pura e simplesmente para você abandonar a sua vida material e se dedicar a Jesus Cristo. Se ele fizer esse chamado, aleluia! Mas esses princípios, esses conceitos são para que nós também coloquemos em prática para viver o nosso dia a dia. O nosso dia a dia. Se você tem um objetivo, você tem um objetivo comum com alguém, você não vai... Nós falamos muito aqui, né, de atalhos, né? Que a gente não deve buscar atalhos, mas a gente deve buscar um bom conselheiro. Se você está com dúvida, com problema, você tem que procurar alguém que te ofereça ajuda, um conselheiro. O próprio Dr. Mike Murdock, em seu livro, fala que o homem ou ele aprende com o seu próprio erro ou ele aprende por meio de um mestre, de um conselheiro. E você vai continuar dando cabeçada aí, aprendendo com os seus erros, e infelizmente muita gente não consegue nem aprender com os próprios erros, que continua errando? Ou você vai dar ouvidos a quem realmente tem conhecimento, seja num assunto, numa área material, seja numa área espiritual? Você vai ficar até quando aí batendo cabeça? Andando de maneira individual e independente. Até quando? É a pergunta que eu faço a você. Eu já respondi isso para mim. Isso não me livra dos problemas.
mas eu tenho buscado conhecimento para enfrentar os problemas, enfrentar os meus problemas, para que eu possa conseguir atingir os meus objetivos. Amém? Amém. Eu desejo isso para Renata e para qualquer um que está nos ouvindo aqui hoje. Amém? Amém. Finalizando, dentro ainda desse contexto, desse exemplo que eu dei, Jesus, então, ele é o nosso conselheiro, ele é o nosso guia por meio da palavra. Ele é o verbo que se fez carne. Amém. Então, Deus nos deu essa revelação que é Jesus para que a gente possa obter conhecimento num exemplo de Deus aqui na Terra, para que a gente possa realmente atingir os nossos objetivos. Viver, atingir objetivos com um grupo. E aqui eu não falo grupo de 3, 4, 5, 10 pessoas, não. Um grupo. Um grupo. Marido e mulher. Marido filho e pai. Filho e mãe. Filhos e filhas. Pais e filhos. Família num todo. Irmãos. É um grupo de pessoas que vão se unir, vão ter uma mente superior para conquistar um objetivo comum. Num casamento tem um objetivo comum. De buscar objetivos comuns. No seu casamento, você que é casado, você tem um objetivo comum com a sua esposa, com o seu esposo? Você já conversou a respeito desse assunto com essa pessoa? Na sua família, dele é o seu também? Na sua família. Você já conversou com o seu pai? Quais são os objetivos comuns de você com os pais e filhos? Vocês já conversaram? Tiveram essa conversa franca, honesta, sem discussão, sem atrito? Isso é evoluir espiritualmente, evoluir a nossa condição de pessoa para que a gente possa viver da melhor forma aqui na Terra. Amém. Porque Jesus prometeu que nos daria uma vida e vida em abundância. Amém? Amém. É promessa de Deus isso, amor. É promessa de Deus. Você vai continuar desacreditando as promessas de Deus ou vai continuar vivendo de maneira individual, independente? Amém? Amém. Então, querido irmão, querida irmã, querido familiar, querido amigo, compreenda isso. Não adianta. Viver de maneira individual e independente é bom lá para o mundo. O mundo é individualista. Que é individualista e que é independente. Nós, como cristãos, nós temos que aprender esse conteúdo de que nós temos que viver em grupo. Primeiro, você e Deus, relacionamento, esse grupo de você com Deus. E depois aqui na Terra, formando os grupos para que você possa atingir as suas metas, os seus objetivos, os propósitos de Deus nas nossas vidas. Amém? Amém. Vou passar a palavra aqui a Renata para as considerações finais e aí em seguida eu faço a oração para a gente encerrar a nossa live. Amém. Deixa eu só continuar dando boa noite, né, a mais alguns amigos que entraram, a Fátima Asma, grande amiga. Oi, Fátima, boa noite. A Kitty entrou. Oi, Kitty, boa noite. A Sueli também, da nossa célula, né, que agora está na célula do Pastor Miranda. Boa noite a todos vocês. Acho que eu já dei boa noite para Paula também, não sei, a Paula entrou de novo. Toda quarta a Paula tem nos acompanhado, né? Então, resumindo tudo que o Alexandre falou, que aquela parte que eu falei para vocês, que tudo que a gente precisa está escondido em alguém, que nós temos que ser humildes, né, para buscar conhecimento e ajuda no próximo. Primeiro nós temos que ser humildes em relação à palavra, porque realmente tem muita gente, né, Alexandre, que fala que conhece a Deus, que é cristão, mas na verdade não lê a palavra de Deus. Quer dizer, como que você, ou eu e o Alexandre, podemos falar que nós somos cristãos se nós não lemos o manual do Criador, né? Então que essa interrogação fique na nossa mente nessa noite, né? Primeira interrogação. E a outra interrogação é assim: tem muitos casais que querem se dar bem. Como que você consegue se dar bem com alguém se você não conhece os sonhos e projetos do
pro seu cônjuge ou dos seus filhos, né? Que os sonhos deles, os nossos passam a ser deles e os deles passam a ser nossos, né? Se nós não temos essa união, né? Se nós vivemos de forma independente, nós nunca vamos conseguir nada em área nenhuma, né? O Alexandre falou a respeito do Mike Murdock, me veio na mente um trecho do livro dele, que ele falou assim que ele estava quebrando a cabeça com o computador dele. Quebrando a cabeça, ficou um dia inteiro quebrando a cabeça, achando que ele ia resolver o problema do computador dele. Aí ele foi humilde, no fim da tarde, ele passou o dia todo quebrando a cabeça, e no fim da tarde ele foi humilde e ligou para o técnico de informática. O técnico chegou lá e em 2 ou 3 minutos resolveu o problema. Então, que nós possamos ser humildes em todas as áreas da nossa vida, e aquilo que nós não soubermos, que nós possamos nos unir e pedir ajuda. Amém? Amém. Guarde isso, querido amigo, querido irmão, querido familiar. União de forças. Se una com Deus. Se una com o próximo que está do seu lado, para que você possa atingir seus objetivos. Amém. Não deixe que os conceitos do mundo, o individualismo, a independência do mundo contamine o seu modo de vida, o seu jeito de viver, e contamine a sua família, contamine as pessoas que estão próximas de você. Tente mudar o seu padrão de vida para que essas pessoas também sejam transformadas. Por isso que a gente pede aqui que você divulgue por meio desse aviãozinho essas palavras, para que a gente possa transformar realmente. Volto a dizer, o intuito aqui não é que nós possamos ganhar notariedade aqui na rede social, não. O intuito realmente é levar a palavra de Deus para transformar vidas. Amém. E eu não estou falando só de buscar salvação, que é o mais importante, não. É mudar a vida material, mudar aqui, agora. Amém. É isso que eu tenho feito para minha vida, é isso que a Renata procura fazer para a vida dela. Buscar a salvação, sim, é a nossa meta. Mas até lá tem um longo caminho que a gente tem que viver aqui na Terra. E você quer viver de que forma aqui na Terra? Exatamente. Você quer viver de que forma? Abundante, conforme Jesus prometeu, ou de maneira precária? Não é assim que Deus quer. É isso que as pessoas elas confundem. Jesus Cristo trouxe conceitos para que a gente possa viver. Viver é aqui. Viver é aqui. Já antecipando o reino de Deus aqui na Terra. Viver com sabedoria, com abundância. E para isso a gente tem que colocar em prática os seus conceitos para nós atingirmos o objetivo de união com Deus. E também atingir os nossos objetivos nos unindo com pessoas com quem nós nos relacionamos, com quem nós nos amamos, para que ambos possamos atingir objetivos comuns. Amém? Amém. Agora eu peço que todos curvem a cabeça. Vamos aqui orar para que a gente possa, essa palavra ela possa ser solidificada, marcada nos nossos corações, para que a gente possa colocar em prática. Amém? Amém. Senhor Deus, querido Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de vida, por mais uma reunião abençoada. Amém. Em que o Espírito Santo está aqui na nossa presença, Senhor, para trabalhar em nossos corações, porque Jesus, Ele morreu, ressuscitou, está à direita do Pai, mas Ele deixou aqui um conselheiro também. Amém. Ele cumpriu o seu papel de conselheiro no momento em que passou por essa terra, fixando a sua palavra na Bíblia. E nós temos também um conselheiro aqui para conversarmos todos os dias em oração, que é o Espírito Santo. Amém, Senhor. Jesus, que nós podemos usufruir do Espírito de Deus em nossas vidas, amém, buscando cada vez mais e Deus nos concedendo sabedoria, conhecimento para que a gente possa viver, Senhor, nessa terra como sua promessa assim o faz, assim marca na sua palavra, que é viver em abundância, Senhor. Amém. Muito obrigado, Senhor, porque nós estamos aqui para transformar vidas e nós estamos aqui buscando transformação. Amém. Nós não somos perfeitos. Amém. Nós estamos em processo de transformação também, Senhor. Jesus. E nós queremos levar esse processo, esse procedimento para outras pessoas, para que eles possam entender
para que eles possam compreender o verdadeiro amor de Deus. Amém. Porque o amor de Deus é isso, levar algo de bom, levar algo que vai prosperar na vida de cada um, porque isso é sinônimo de amor. Amém. Inclusive para os nossos inimigos. Amém. Muito obrigado, Senhor, porque a sua palavra é maravilhosa, a sua presença é maravilhosa. Amém. O seu relacionamento, o relacionamento de cada um aqui, Senhor, que agora vai procurar aumentar, Senhor, essa é a nossa intenção, Amém. o nosso desejo, o desejo do nosso coração, Senhor. Amém, Jesus. Que Ele trabalhe, que Ele transforme, Senhor, a vida de cada um que ouve essa live. Amém. Não escute apenas, que ouça, Senhor. Amém. Que apreenda esses conceitos e que Ele possa colocar em prática, como diz a sua palavra. Amém. Em Mateus 7:24. Que Deus continue abençoando a nós, a toda a nossa família. Amém, que Deus continue Jesus. abençoando todas as famílias Obrigada. representadas que estão ouvindo, Senhor. Que estão diante de Ti, separando uma parcela do dia, Senhor, para se deixar santificar com a presença do seu Espírito, Amém, Senhor. Jesus. Continue abençoando as nossas cidades, o nosso Brasil, os nossos governantes, para que eles também, Senhor, possam se unir. Amém. Que eles não ajam de maneira individual, independente, não. Que eles possam se unir para que a gente possa realmente vencer essa batalha e vencer essa guerra, que é esse vírus que está presente na nossa sociedade, Senhor. Amém, Jesus. Que Deus abençoe a todos, que tenham uma ótima noite e nós nos vemos na próxima quarta-feira, se assim Deus permitir. Muito obrigado a todos, que continue abençoando a todos. Muito obrigado pela presença de todos. Peço de maneira carinhosa que encaminhe essa palavra para que muitas pessoas possam entender que individual e independência não são qualidades. Amém? Amém. Boa noite, então. Deus abençoe vocês, né? Tchau, Sueli. Tchau, a Má entrou, né? Então, boa noite. Boa noite a todos. A Irene também entrou. Um beijo, Irene. Que a Irene fala que eu nunca mando boa noite pra ela. Então tá, gente. Tchau, Cíntia. Deus abençoe. Até quarta que vem. Tchau, Vanessa. Um beijo. Tchau, tchau.